A tempestade que atingiu ontem a macro-região causou estragos e assustou muita gente. Uma nuvem de poeira chegou com a ventania e encobriu diversas cidades. Depois veio a chuva que trouxe um certo alívio. Em Ribeirão choveu 40 milímetros. O temporal começou por volta das 13h30 da tarde de ontem e veio acompanhado de ventos fortes que trouxeram poeira para todo lado. Em Ribeirão, a nuvem densa e marrom assustou os moradores. Um homem estava no meio da rua quando a tempestade começou. Pura terra, gente. Ó, não consigo nem ficar com o olho aberto. Na Zona Leste, no Parque dos Servidores, a ventania e a poeira também foi forte e pegou muita gente de surpresa. No Jardim Independência, na Zona Norte, uma árvore caiu sobre um carro e deixou prejuízos. A área foi isolada e moradores ficaram presos dentro da casa. Essa não foi a única árvore que caiu na cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram mais de 60 chamados. Ainda na Zona Norte, vizinhos também contabilizam prejuízos em uma comunidade do Parque dos Pinos. Casas foram destelhadas e algumas construções caíram. Uma igreja também foi atingida pela ventania. 4 famílias foram afetadas pela chuva. Uma hora depois, essa tempestade de poeira chegou à cidade de Franca. A cena assustadora da nuvem escura encobrindo a cidade foi registrada por moradores. Os vídeos viralizaram nas redes sociais. Uma pessoa que estava no centro da cidade filmou a poeira tomando conta do céu, próximo à praça da Igreja Matriz. Na Avenida Orlando Dom Pierre, o dia virou noite com a chegada da poeira. Em alguns pontos, o vento foi muito forte. Segundo o Instituto Agronômico, que faz medições de chuva em Franca, choveu 16 milímetros ontem. Um pouco de alívio para a cidade que enfrenta um racionamento severo. Teve chuva também em Orlândia, onde um coqueiro caiu e destruiu vidros da fachada de um supermercado no centro. Na zona rural de Batatais, moradores registraram a ventania que atingiu a cidade. Na rodovia Anhanguera ficou tudo escuro durante a tarde. Motoristas não conseguiram passar pelo trecho e tiveram que ficar parados no acostamento. Vento, terra e escuridão. Ninguém consegue ver. Olha como está isso. Em Jaboticabal, o córrego da Avenida Carlos Berchieri transbordou e chegou a alagar alguns pontos da via. A força da correnteza assustou os moradores. Em Sertãozinho, a força dos ventos destelhou a sede de um clube. Ninguém ficou ferido. Em Taquaritinga, vizinhos também filmaram a chegada da tempestade. Desce, parece furacão. Olha o vento, gente. E hoje cedo ainda tinha estragos pelas ruas de Ribeirão Preto. Semáforos desligados complicaram o trânsito na Avenida Francisco Junqueira. Já na Jerônimo Gonçalves, equipes da Transerp fizeram conserto dos equipamentos e orientaram os motoristas. E para entender mais sobre esse fenômeno que deu medo em muita gente, eu conversei mais cedo com o professor, doutor em climatologia, Gustavo Zen. Professor Gustavo, como explicar para a população o que aconteceu ontem aqui na nossa macro-região, aquela imagem impressionante da nuvem de poeira cobrindo a cidade de Franca também, que rodou todo o país? O que realmente aconteceu, professor? Bom, o que aconteceu foi a entrada de uma massa polar, fazendo com que os ventos ficassem bastante intensos. E essa área de tempestade que ocorreu aqui no interior do estado de São Paulo esteve associada principalmente com um solo seco, uma entre-safra que deixou as nossas coberturas sem a área de vegetação. E isso então varreu essa superfície, esse solo que estava muito seco, fez com que os particulados ficassem suspensos na atmosfera, alcançando aí 5, 8 quilômetros de altura, dando essa conotação um pouco mais sombria, né? Então, uma nuvem de poeira que há muito tempo não se via, é muito comum nos desertos e áreas áridas, tem um nome específico que chama Habdub, isso no Oriente Médio e na África Setentrional, na Península Arábica. Então, é um fato comum em outros países e que nós eventualmente somos afetados por isso, né? Então, ventos muito fortes, acima de 50 km por hora, foram identificados aqui na região de Ribeirão Preto, e um solo muito seco fez com que nós tivéssemos esse fenômeno curioso. Há chances, professor, desse fenômeno se repetir aí nos próximos dias, semanas? Não, é muito difícil. O que acontece agora é que o solo vai ficar mais úmido, vai ter um aprisionamento da umidade específica no solo,
as chuvas vão retornando gradualmente ao longo das semanas, dos dias de outubro, e isso é bem difícil de acontecer para as próximas semanas. O que dá para a gente adiantar para a nossa macro-região agora com a chegada do mês de outubro? Professor, estamos vivendo uma seca terrível, Franca, por exemplo, no racionamento, assim como outras cidades da macro-região, todo mundo esperando e dependendo de chuva. Vai vir chuva para a nossa macro-região agora em outubro? Sim, André. Segundo os modelos de previsão climáticas que eu apontei hoje de manhã, observando alguns modelos, as próximas semanas indicam uma organização de chuvas, uma retração do anticiclone subtropical do Atlântico Sul, que é o fator principal que inibe a formação de nuvens e a precipitação abundante. Então, com essa retração desse anticiclone, nós teremos a incidência, a propagação de núcleos de chuva na região centro-oeste e, obviamente, na região sudeste do Brasil, e que nós tenhamos nos próximos dias e semanas bastante chuva. Isso é muito bom, né? Professor Gustavo Zen, professor, doutor em climatologia, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço ao senhor. Obrigado, um abraço.